A minha pergunta para você nessa noite é se a missão de Jesus Cristo te motiva. Essa é a minha questão. A missão de Jesus Cristo te motiva? Você está motivado com essa missão? Para eu poder falar sobre isso, primeiro eu tenho que pensar sobre o que é a missão de Jesus Cristo. Qual foi a missão de Jesus Cristo? E a gente sabe, e às vezes parece que sabe, mas não sabe de uma forma mais plena. Mas uma coisa é certa: Jesus Cristo, ele não veio ao mundo sem objetivos bastante específicos. Quando Jesus veio, ele veio para cumprir uma missão. Ele tinha uma missão e ele cumpriu a sua missão. E para nós entendermos se essa missão nos motiva, primeiro eu preciso entender bem essa missão. E para entender essa missão, eu quero desdobrá-la em 3 ações bastante específicas. E a partir daí, nós compreenderemos com clareza a missão de Jesus. Em primeiro lugar, a missão de Jesus vindo à terra, encarnando, vivendo como homem no meio de nós, tinha o objetivo primário, primordial, primeiro, de nos resgatar. Esse é o objetivo principal de Jesus ter vindo ao mundo. Ele veio para nos mostrar Deus? Sim, com certeza, né? Ele veio para que nós pudéssemos nos relacionar e conhecermos melhor a Deus. Ele veio para nos ensinar, ele nos ensinou durante os anos que esteve aqui. Sim, com toda certeza, ele nos ensinou. Ele veio para operar milagres e maravilhas, veio e operou coisas maravilhosas. Como eu gostaria de ter vivido naquela época para ver alguns daqueles milagres, né, de perto, para ver a multiplicação dos pães e peixes, para ver a ressurreição de Lázaro e outros tantos milagres, né? O milagre lá nas bodas de Caná da Galileia, quando ele pegou aqueles barris de água e transformou em vinho na frente de todo mundo, e um vinho de melhor qualidade do que aquele que existia. Eu gostaria muito de ter vivido aquela época, mas hoje, muito embora eu não tenha vivido aquela época, eu continuo vendo os milagres e maravilhas do Senhor. Você tem visto Deus operar milagre? Quem aqui já viu o milagre de Deus na sua vida? Levante a mão. Eu já vi milagre de Deus na minha vida, e eu tenho visto as maravilhas de Deus a cada dia. Mas muito embora ele tenha feito tudo isso, a principal, e até redundante isso que eu vou falar, a primeira prioridade, né, a prioridade principal, era receber a punição e o julgamento que cabiam a nós. E ele fez isso para nos resgatar, para pagar a dívida que nós deveríamos pagar, que nós devíamos, por causa do nosso pecado. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao conhecimento da verdade. É o objetivo de Deus. Deus não quer que ninguém se perca. Deus gostaria que toda a humanidade se salvasse. Mas nós sabemos que existem critérios, né? Critérios para que isso aconteça. Lucas 19, versículo 10, diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Aquilo que nós falamos de manhã, quem acompanhou, quem esteve aqui no culto de manhã, e nós falamos sobre a nossa essência, a imagem e semelhança de Deus, é isso que nós somos na essência, que ficou deturpada pelo pecado. Jesus veio restaurar isso. Ele veio buscar aquele que se havia perdido, que se desviou do seu caminho e que por causa do pecado passou a viver numa vida diferente. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua hoje querendo dar a salvação a todos os homens, e não quer que ninguém se perca. É o mesmo Jesus que encarnou entre nós, o mesmo Jesus que viveu a vida no nosso lugar,
uma vida correta, uma vida digna e que pagou o nosso preço, continua desejando que todas as pessoas se salvem. E por isso nós temos aquele grande louvor de amor de Deus que está em João 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o objetivo principal de Jesus Cristo. Ele veio para nos resgatar. Ele veio para nos resgatar. Ele veio para nos dar vida, para fazer com que nós pudéssemos enxergar uma vida diferente e vivermos uma vida diferente para a glória de Deus. O segundo objetivo, a segunda missão de Deus é transformar vidas através de Jesus Cristo. Jesus veio para mudar vidas. E quando nós reconhecemos o sacrifício, o preço que Ele pagou na cruz em nosso lugar, e o recebemos como Senhor de nossas vidas e Salvador, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo então vem habitar em nós, e quando o Espírito Santo habita em nós, nós temos a vida transformada, nós nos tornamos novas criaturas. Não apenas aquelas pessoas que viveram uma situação dramática na sua vida, como eu vivi, como a Rai viveu, mas mesmo as pessoas que nunca passaram por uma situação mais conturbada, também precisam da transformação de Cristo na sua vida. E Deus é quem opera, e a sua morte então a sua vida veio para nos transformar, mudar a nossa condição natural do caráter, retornar à situação de quando Deus nos criou, a sua imagem e semelhança, como nós dissemos pela manhã, a nossa essência. E a transformação, ela foi caracterizada em Cristo pela sua ousadia, pela sabedoria, pela precisão das suas palavras, das suas ações, pela paciência, pela persistência e pelo seu grande poder. Jesus veio mudar a nossa vida, veio mudar a nossa história, veio mudar o nosso futuro. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus nos dá essa condição da metanoia, mudança de mente, mudarmos a nossa mente, mudarmos os nossos objetivos. É claro que com isso nós não estamos dizendo que somente as pessoas crentes são pessoas de caráter. Todos nós, cadê? Foi embora, né? Graças a Deus. Todos nós, e a gente acredita que existem pessoas que não se converteram, que são pessoas de caráter, e muitas, a grande maioria, mas Deus ajusta o nosso caráter ao caráter dele. É um caráter muito mais refinado, é um tipo de vida diferenciado. É isso que Jesus veio fazer. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, e todos nós, como que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Uma glória que transforma a nossa vida, que transforma os nossos valores, que transforma e que ajusta os nossos princípios e que muda a nossa vida. Filipenses capítulo 1, versículo 6, estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, até o dia do nosso encontro final. É isso que Jesus quer. Ele quer nos ajustar a cada dia, e as pessoas que tiveram uma experiência real com o Senhor são diferentes do que costumavam ser antes, e serão também diferentes das pessoas que o cercam, que não conhecem a Cristo.
E aí de repente você está nos assistindo e você diz: olha, eu não sou crente, pastor. Quer dizer que vocês são melhores do que nós? Não, absolutamente. Nós somos exatamente como você, criados à imagem e semelhança de Deus, alvos do amor de Deus, porém, temos Deus na pessoa de Jesus Cristo como prioridade na nossa vida. Essa é a diferença. É isso que precisamos fazer. Em terceiro lugar, a missão de Jesus Cristo é nos engajar nessa missão. Jesus, ele tem esse objetivo, ele quer que nós estejamos engajados na missão dele. É por isso que ele nos levanta como igreja, é por isso que ele nos dá este grande privilégio de sermos a igreja do Senhor. O texto que o Rick leu hoje, aqui no começo desse culto, de Mateus 28, 18 a 20, nos dá conta da grande comissão. Nos dá conta daquela... O que é a grande comissão? É uma missão que nós vamos fazer em companhia com Cristo. Quando nós estamos indo por todo o mundo e pregando o Evangelho a toda criatura, nós não estamos fazendo isso sozinhos, porque é o próprio Jesus quem diz: eis que estou convosco todos os dias. É a missão de Cristo na nossa vida, é o que Deus espera de nós, é a missão dele nos engajar na sua própria missão. Lucas 24, versículos 46 a 48, é uma outra versão da grande comissão, e diz assim: e lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Quando a gente pensa em campanha de missões, nós pensamos exatamente nisso. O nosso compromisso com missões. E o Rick falou muito bem, nem todos vão. Pessoalmente não. Mas nós podemos ir através das intercessões. Nós podemos ir através das nossas ofertas. Nós podemos também ir fisicamente na medida em que nós preparamos viagens missionárias. E eu já tenho dito, nós faremos isso aqui em 2021 em nome de Jesus Cristo. Pelo menos 2 viagens missionárias, viu? Se prepare, pelo menos 2 viagens missionárias por ano nós faremos. Uma mais próxima e outra talvez um pouco mais distante. Mas nós faremos porque nós queremos cumprir a grande comissão. Novamente Jesus disse em João 20, 21, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Deus deseja que nós sejamos partícipes na sua missão. E Atos capítulo 1, versículo 8, que diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. São as versões da grande comissão que Deus estabelece para a nossa vida e que Ele deseja que nós façamos. Mas diante desses fatos, conhecedores da missão de Cristo, eu volto a perguntar: você está motivado para se engajar na missão de Cristo? Será até que ponto nós estamos motivados? O que nos motiva? Essa é a pergunta. O que nos motiva a estarmos engajados na missão de Cristo? E eu queria pensar pelo menos 5 fatos, 5 motivos que nos motivam a estarmos engajados nesta causa. Me motiva, em primeiro lugar, querer ser como Jesus. A sua missão, preste atenção, a missão de Jesus é a minha missão. Repita isso comigo. A missão de Jesus, isso precisa me motivar. Jesus orou ao Pai dizendo: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Jesus nos envia através das 5 grandes comissões que nós já lemos aqui, né? A de Mateus capítulo 28, a de Marcos 16, a de Lucas 24, a de João 20 e a de Atos 1.
São as 5 grandes comissões, são as comissões, é o comissionamento, é o nosso envio para missões, quando Jesus diz: olha, eu quero que vocês estejam indo, e eu estarei junto com vocês. Nós faremos parte desta missão. Jesus pagou o preço. O grande comandante, o grande idealizador, o grande que fomenta toda essa missão é o próprio Jesus Cristo. Mas Ele quer que nós estejamos com Ele nessa missão. Missão dada por Cristo para nós, precisa ser missão cumprida. Nós temos que caminhar, e isso precisa me motivar. Eu preciso lembrar que a missão de Jesus é a minha missão. E isso tem que me motivar para fazer missões. A segunda coisa que me motiva para fazer missões é entender que as pessoas estão perdidas sem Cristo. Presta atenção, isso é importante. Você que está nos assistindo, eu não sei qual o seu credo religioso, eu não sei o que você pensa, mas nós temos a certeza, a convicção, que as pessoas sem Cristo estão perdidas. E isso precisa me motivar. Isso precisa me motivar. Me motivar para que eu possa viver intensamente esse processo missionário com Cristo. Porque existem pessoas que ainda estão perdidas. Existem pessoas do nosso relacionamento mais íntimo, pessoas que amamos, que ainda estão perdidas. Nasceram, cresceram, viveram, vivem, têm uma vida normal, mas não tiveram o segundo nascimento, não foram transformados em filhos de Deus, conforme o texto de João, capítulo 1, versículo 12, que diz que todos os que recebem a Cristo, estes são feitos filhos de Deus. E isso precisa me motivar. Quando eu leio textos como Atos capítulo 4, versículo 12, que diz: não há salvação em nenhum outro, debaixo do céu inteiro não existe nenhum outro nome para os homens chamarem a fim de que sejam salvos. Não adianta chamar por outros nomes. Não é a religião que vai salvar ninguém. Não existe santo no céu ou na terra que vai salvar alguém. Não existem deuses que não sejam o verdadeiro e único Deus que salva. E através da pessoa de Jesus Cristo. Essa convicção precisa me motivar. Eu preciso me sentir motivado. Estou indo para São Paulo mês que vem, ver algumas pessoas da minha família, algumas das quais ainda não se relacionam com Jesus Cristo. E eu estou motivado para falar de Jesus para eles. Porque eu acredito nessa palavra que eu acabei de ler. Quem crê na palavra de Deus, diga amém. Eu creio nessa palavra, e é essa palavra quem me diz, por exemplo, em Romanos 10, versículos 13 e 14, o seguinte: como dizem as Escrituras, aquele que pedir a ajuda de Deus, este será salvo. Mas como irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? Nós temos essa responsabilidade. Deus nos deu essa responsabilidade. Pessoas estão morrendo por causa da nossa negligência, porque não pregamos o Evangelho de Cristo, porque nós não temos coragem, nós não temos determinação. Nós não conseguimos entender que as pessoas morrerão para sempre sem Cristo. Isso precisa me motivar. Precisa me motivar porque 1 Timóteo 2,4 diz que Deus quer que todos sejam salvos. E em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, diz que Ele não quer que ninguém pereça, e está dando mais tempo para os pecadores se arrependerem. Existe aí um paradigma interessante. O Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós rogamos a Deus para que Jesus venha logo, amém? Mas por outro lado, nós pedimos a Deus que nos dê chance de pregar o Evangelho para o maior número de pessoas. Deixa eu perguntar para você, irmão. Olha aqui para mim, presta atenção. Você que está em casa, presta atenção também.
Você tem cumprido o seu papel? Você tem sido um missionário? Você tem sido um evangelista? Você está engajado na missão de Jesus Cristo de trazer pessoas para o santo evangelho? Ou você está esperando que as pessoas possam entender por si só essa mensagem? Como crerão se não ouvirem a mensagem? E como ouvirão se não há quem pregue? Às vezes pessoas tão próximas de nós, e a morte ela vem tão repentinamente. Esses dias, estou vendo o irmão ali, pensando no falecimento da irmã Lúcia, né? Ela estava tão bem, conversando, chegou em casa, cumprimentou o vizinho, falou com o vizinho, abriu a porta de casa, entrou, semana passada, fechou a porta. 1 ou 2 dias depois foi encontrada morta no banheiro. A morte vem tão repentinamente. E nós precisamos estar preparados para nos encontrarmos com Deus. Mais do que isso, nós aqui, eu e você, preste atenção. Eu e você precisamos estar preparados e engajados nesta causa do Senhor. Porque nós sabemos que as pessoas sem Cristo estão perdidas. A terceira coisa que me motiva é entender a minha responsabilidade. Eu gosto de usar algumas expressões que às vezes são fortes, alguns irmãos não gostam, mas eu me acostumei com isso na minha vida. Aí é que a porca torce o rabo. Quando eu consigo entender a minha responsabilidade. Ezequiel, capítulo 3, versículo 18, ele tem uma verdade que é muito dura. Muito dura. Eu falei aqui, o Fidelino já lembrou do texto. Ele diz assim: se eu anunciar que um homem vai morrer, e você não avisar esse homem, para que pare de fazer o mal e assim salve a sua vida, ele morrerá como pecador, e você será responsável pela morte dele. Em outras traduções diz: o seu sangue requererei nas tuas próprias mãos. Olha a responsabilidade, irmãos. Mas pastor, eu não sabia disso não. Olha, você é cristão porque quer. Quando você vem, você não garante só a sua salvação. Esse é o ônus, o bônus, né? A sua salvação é o bônus. Mas tem o ônus, o seu trabalho. O trabalho que você vai ter que fazer, Alana, de evangelizar, de falar do amor de Deus, de dar um bom testemunho. Às vezes nós evangelizamos sem falar, né? Às vezes nós evangelizamos só com a nossa vida. Mas nós precisamos falar sempre. Um texto antigo de um grande pensador diz assim: prega o evangelho, se necessário use palavras. A nossa vida tem que ser um testemunho, porque nós temos essa responsabilidade. Olha o tamanho da nossa responsabilidade, irmãos, em Mateus 24, 14. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para a humanidade, e então virá o fim. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. Quem é que anuncia as boas novas do Evangelho? Quem? Somos nós. E para que nós cheguemos ao final deste mundo tenebroso, desta vida que nós vivemos, e possamos viver uma vida completamente restaurada, nós temos a responsabilidade de pregar o Evangelho para todo mundo. Aí tem gente que entende errado, a cada pessoa, não é a cada pessoa, é o mundo todo, todas as nações. Até porque você não vai ter, ninguém vai ter competência. Seria utopia falar a cada pessoa, né? Porque todos os dias nascem centenas de pessoas. Até ela ter compreensão para entender o Evangelho, né? Seria mais complexo. Mas em todos os lugares do mundo nós temos essa responsabilidade. É por isso que investimos em missões.
É por isso que intercedemos por missões, é por isso que enviamos missionários, e é por isso que nós estamos indo também, por causa da nossa responsabilidade. Atos 1, versículos 6 e 8. Quando os apóstolos estavam reunidos com Jesus, perguntaram: e agora, o Senhor vai devolver o reino de Deus ao povo de Israel? Jesus respondeu: não, cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou para a sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder do Espírito Santo, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a região da Judéia, Samaria e até os confins mais distantes da terra. Essa palavra não foi exclusiva aos apóstolos, ela cabe a nós. Nós recebemos o poder do Espírito Santo, e não precisa ficar esperando o batismo com o Espírito Santo, porque você já foi batizado quando creu. E o poder do Espírito Santo está sobre a nossa vida, e nos dá autoridade para pregar as boas novas do Evangelho de Cristo, e isso é nossa responsabilidade. E vou dizer para você, com todas as letras e pingos, se você é cristão, missão não é opcional. Se você é cristão, missão faz parte do pacote. Nós precisamos viver missões. Em quarto lugar, me motiva a entender que compartilhar as boas novas é mais do que uma obrigação, é um privilégio. Ô irmão, isso tem que me motivar. Compartilhar as boas novas é um privilégio. 2 Coríntios capítulo 5, nos versículos 18b, 19b e 20, nós lemos: e Deus nos deu o privilégio de insistir com todos, para que se tornem aceitáveis diante dele e que se reconciliem com ele. E essa é a mensagem maravilhosa que ele nos deu para transmitir aos outros. Somos embaixadores de Cristo, glória a Deus. Que privilégio, irmãos! Não existe um dos cargos mais buscados dentro de um contexto de um país, é o cargo de embaixador, representante do seu país em outro país. Todo mundo quer ser embaixador. E muito mais importante do que ser embaixador, por exemplo, do Brasil nos Estados Unidos, ou dos Estados Unidos no Brasil, muito mais importante do que isso, é ser embaixador do reino de Deus na terra. E olha aqui, irmão, olha para mim. Você é embaixador de Cristo na terra. Você que entregou sua vida a Jesus, é embaixador de Cristo na terra. E é por isso que Paulo falava aos romanos, e que nós repetimos aqui agora: eu não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para salvar todos os que creem. Eu não tenho que ter vergonha de falar de Jesus Cristo, não. Eu tenho que ter orgulho. Com todo prazer eu digo: eu sou filho de Deus, salvo por Jesus Cristo, transformado pelo seu poder, para a glória de Deus. E hoje sou embaixador de Cristo na terra. E ainda Colossenses capítulo 3, versículo 4, que diz assim: lembre-se de que o Senhor os recompensará. Vocês receberão o que Ele guardou para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. Posso ouvir um glória a Deus? Que bênção, que alegria. E aí o pentecostal fala: o pastor está falando de alegria, mas com aquela calma toda. Ué, porque essa alegria está fervilhando dentro do nosso coração. Essa alegria está fervilhando dentro de nós, lembrando que nós temos uma recompensa. E mesmo que não tivéssemos uma recompensa, só o fato de sabermos que vamos viver com Cristo para sempre já deveria nos deixar felizes, não é verdade? Já pensou o momento que você deixar tudo isso para trás? As lutas, as angústias, as dificuldades, as batalhas, para poder viver com Cristo para sempre no céu?
E já pensou o quanto você tem sido feliz neste mundo? E aí você fala: pastor, eu tenho dificuldades. Todo mundo tem. O grande Paulo, quando a gente leu, nós lemos hoje de manhã, quem estava na classe Novos Crentes viu, as lutas que ele viveu, lá no livro de Coríntios. Ele foi chicoteado, ele tomou varada, ele foi apedrejado, ele foi preso, passou por várias situações difíceis, foi envergonhado, sofreu naufrágio, mas ele vive para a glória de Deus. E na época de Paulo, no contexto que Paulo vivia, não tinha nada mais importante para a vida dele, não tinha nada que pudesse fazê-lo uma pessoa mais feliz do que viver para a glória de Deus. É ele que fala, né? Não há nada mais importante, mais significativo na minha vida do que viver para a glória de Deus. Isso é a prioridade 01 na minha vida. Essa precisa ser a prioridade 01 na nossa vida. É um privilégio que Deus nos deu, um privilégio incomparável. Lembrem-se, Colossenses capítulo 3, versículo 24, de que o Senhor os recompensará. Vocês receberão o que Ele guardou para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. Lembrem-se disso sempre. Vamos viver para a glória de Deus. Isso precisa me motivar. Isso precisa trazer uma motivação para que eu me envolva ainda mais. E por último, me motiva a alegria de saber da salvação de pessoas. O texto de Lucas 15, versículo 7 diz assim: pois digo que do mesmo jeito vai haver mais alegria no céu por uma pessoa de má fama que se arrepende. Tem festa no céu. Quando há conversão, quando há arrependimento, tem festa no céu. E se tem festa no céu, tem que ter festa aqui na terra também. Nós estamos felizes por causa das pessoas que decidem dar um bom testemunho, caminhar com Deus. Esse ano, agora no final do ano, se Deus quiser, nós vamos estar incluindo pelo menos 10 pessoas ao nosso hall de membros. Pessoas que já estão escritas com os seus nomes no livro da vida. Alana, você não vai ter o seu nome escrito no livro da vida no dia 31, não. Seu nome já está escrito no livro da vida no dia que você recebeu Jesus como seu Salvador. Você também, Tiago. Cada um de nós, o Davizinho não está aí, mas ele também. A Jalana que está nos assistindo. E isso deve alegrar o nosso coração, nós temos que festejar, isso tem que motivar a minha vida. Eu quero festa todo dia, por pessoas que se decidam, por pessoas que vão viver com Cristo na glória, junto comigo e com Cristo, por toda a eternidade. Pessoas que amamos, pessoas que conhecemos, mas também pessoas que sequer conhecemos, mas que conheceremos e que viverão conosco. E concluindo, sabendo disso tudo, pergunto de novo, qual sua motivação? E de acordo com a sua motivação, qual é a sua resposta? E a resposta mais importante que eu posso dar é a mesma resposta que Paulo deu a essa questão. Atos 20, 24, já citado. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a minha missão é essa: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Feche os seus olhos, irmão. Feche os seus olhos agora e ouça as minhas palavras. Você está motivado? Até que ponto você está motivado? Está motivado ao ponto de dedicar a sua vida a esta causa? Está motivado ao ponto de se entregar completamente para esta causa e ser partícipe na missão de Cristo? Está motivado, tem coragem, tem disposição? De repente você já é membro da igreja, mas
com sinceridade você pode admitir que tem feito muito pouco. Pastor, eu sou membro da igreja, mas eu tenho feito tão pouco, acho que me falta isso, motivação. De repente você não é membro desta igreja, ou nem de outra igreja, quem sabe, só está nos assistindo ou veio nos visitar. Mas eu quero desafiá-lo, para que nesta noite você saia daqui motivado, para que nesta noite você que está nos ouvindo seja motivado, você que está nos vendo agora ao vivo e que vai nos ver depois, esteja motivado para viver a missão de Cristo, assumir a missão de Cristo como se fosse a sua missão. E eu quero perguntar aqui entre nós: quantos estão dispostos a aumentar a sua motivação e se envolver mais nessa causa, e dispensar mais tempo, se doar mais, se envolver cada dia mais para a glória de Deus? Fique de pé. Se você tem essa motivação, se você quer aumentar a motivação na sua vida, no seu coração, neste dia, eu quero que você fique de pé, porque eu vou orar por você. Eu já estou de pé aqui, eu fui o primeiro a ficar de pé. Quando eu fiz a mensagem, eu já estava motivado. E eu sei que você também está, mas às vezes a gente precisa de mais motivação, mais disposição. E nessa noite, queridos, preste atenção. Você que está em casa também, não precisa ficar de pé, mas você pode fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e dizer para Deus me acompanhar nessa oração. E todos aqueles que querem vão me acompanhar nessa oração agora. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, compreendendo com clareza a tua missão, compreendendo com clareza a missão que o Senhor nos outorga, e o tanto quanto podemos fazer, o tanto quanto deixamos de fazer e poderíamos fazer mais. Nesta noite queremos assumir um compromisso com o Senhor, um compromisso aonde vamos disponibilizar a nossa vida de maneira completa, plena. Disponibilizar os nossos talentos, disponibilizar os nossos dons, disponibilizar os nossos recursos, disponibilizar a nossa vida, as nossas forças, o nosso coração, nossa mente, dar tudo de nós para vivermos intensamente essa missão que o Senhor começou, que o Senhor concluiu na nossa vida e que deseja que alcance tantas outras vidas. Queremos ser as ferramentas nas tuas mãos, e para isso estamos aqui nos disponibilizando. Usa a nossa vida, usa, Senhor, os nossos recursos, usa-nos, Senhor, de maneira poderosa. E se há alguém aqui entre nós hoje, ou aí nos assistindo, que ainda não consagrou a vida a Jesus, faça isso nesta noite. Diga assim para Jesus: Senhor Jesus, nesta noite eu entrego a minha vida ao Senhor, e quero que o Senhor seja o Senhor absoluto de tudo que eu faço, dono da minha vida. Me lava com teu sangue, me purifica, me transforma, me cura, me restaura e me traz paz ao coração. E faz de mim mais um missionário, mais um ministro, atuante na missão que o Senhor nos deu, para que nós vivamos para a glória do Senhor todos os dias. E por todos os dias da nossa vida, nós te daremos a honra e a glória que lhe são devidas, no nome de Jesus Cristo. E que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre nós aqui, sobre os nossos irmãos do outro lado da tela e sobre toda a tua igreja espalhada por todo este mundo, em nome de Jesus. Amém.